Boa noite a todos. Eu peço ao vereador Pastor Marquim que faça a leitura da Bíblia Sagrada e em seguida rezemos a oração do Pai Nosso. Boa noite a todos. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Peço ao nobre secretário que faça a leitura dos trabalhos anteriores. Ata de número 2703, sessão ordinária do dia 9 de março de 2023. Peço a dispensa da leitura da ata, desde que já foi encaminhada para o gabinete de cada parlamentar. Ata em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Peço ao nobre secretário que faça a leitura das matérias apresentadas. Requerimento de número 1 de 2023. Excelentíssimo senhor Luiz Fernando Alves Silva, presidente da Câmara Municipal. O vereador que este subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Requer que seja disponibilizado a cópia de todo o processo licitatório, bem como o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Mozarlândia e o fonoaudiólogo contratado pelo município. Justificativa: tendo em vista a necessidade de atender a nossa população e também cumprir com o dever de vereador, que é fiscalizar e zelar pelo dinheiro público. Obrigado. Nesse contexto, vem através de requerer ao Poder Executivo a emissão das cópias de todo o processo licitatório, bem como o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e o fonoaudiólogo contratado pelo município. Certo de contar com o apoio dos nobres pares dessa casa, agradecemos antecipadamente. Atenciosamente, gabinete do vereador Wagner Batista Farias, da Câmara Municipal Palácio Mozar Andrade Mota, aos 10 dias do mês de março de 2023. Wagner Batista Farias, vereador do PSC. Projeto de Lei número 7 de 2023. Reformula o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mozarlândia e dá outras providências. O prefeito municipal de Mozarlândia, estado de Goiás, no uso de competência, atribuições que lhe confere a Constituição da República e do estado de Goiás, bem assim a Lei Orgânica Municipal, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores do município. Essa lei institui um regime jurídico único, estatuário para os servidores públicos da administração direta e indireta do município de Mozarlândia, estado de Goiás. Regime jurídico para efeito da lei e o conjunto de direitos, deveres, obrigações estabelecidos com base nos princípios constitucionais pertinentes e nos preceitos legais e regulamentares que regem as relações entre o município e os seus servidores. Para o efeito dessa lei, considera-se o seguinte conceito: servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo e em comissão do município de Mozarlândia. Cargo público é o conjunto de atribuições, responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei com denominação, função e vencimento próprios, função e atribuições ou conjunto de especificações que devem ser executadas por um funcionário na estrutura
organizacional, fornecendo elementos para caracterização, descrição, classificação e avaliação do cargo. Cargo em comissão é o cargo de confiança, livre nomeação e exoneração, a ser preenchido também por servidor de carreira, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Função de confiança é a que envolve atividade de direção, chefia, assessoramento de livre designação e dispensa satisfeitos os requisitos legais e regulamentares. Carreira é a trajetória proposta ao servidor no cargo que ocupa desde o seu ingresso até o desligamento, segundo o desempenho profissional, escolaridade e tempo de exercício do cargo, regidas pelo plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores do município de Mozarlândia. É vedado ao servidor público exercer atribuições diferentes das de seu cargo, salvo quando designado para função especial, participação em comissões ou grupos de trabalhos específicos estritamente de interesse do município. Os cargos públicos são de provimento efetivo em comissão realizado mediante ato da autoridade competente do respectivo poder. Os cargos de provimento efetivo serão organizados e providos em carreira. Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento técnico ou especializado, satisfeitos os requisitos de qualificação definidos em lei ou regulamento. Título 2. Do provimento à vacância, remoção, disponibilidade, redistribuição, substituição e cessão. São requisitos básicos para o ingresso em cargo público do município de Mozarlândia: a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para exercer o cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. As pessoas portadoras de deficiência e assegurado o direito de inscreverem em concurso público para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, para as quais serão reservadas até 5% das vagas oferecidas no concurso, nos termos da Lei Estadual de número 14.715, de 4 de fevereiro de 2004. O provimento dos cargos públicos far-se-á por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. São formadas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. O ato de provimento indicará a existência da vaga, bem como se elementos capazes de identificá-la. Os cargos de que qualquer categoria funcional, exceto os cargos em comissão, serão aprovados através de concurso público. A investidura em cargo público do provimento efetivo será feita mediante aprovação em concurso público de caráter eliminatório e classificatório, compreendendo provas e título, conforme dispuser o edital. O concurso público destinado a apurar a qualificação profissional exigida para o ingresso na carreira poderá ser desenvolvido em 2 etapas, conforme dispuser o regulamento ou edital. A administração poderá exigir como etapa do concurso público a aprovação em curso específico de formação ou teste de aptidão física, quando compatível e essencial às atribuições do cargo. O
O edital poderá fixar o quantitativo por formação técnica ou prática, ou ainda exigir experiência mínima no exercício da atribuição do cargo requerido, quando essencial para o exercício das funções inerentes ao cargo. O concurso para o provimento de cargo será realizado por uma comissão nomeada pelo chefe do executivo, composta de 5 membros, a qual incumbe elaborar os editais de que deverão conter os critérios, os programas e demais elementos indispensáveis, publicar editais, cronogramas e possíveis retificações decorrentes por processo de seleção no veículo oficial de divulgação e outros meios utilizados para dar ampla publicidade. Dar publicidade à relação dos candidatos concorrentes, cujas inscrições tiverem sido referidas ou indeferidas. Decidir sobre a questão relativa às inscrições. Publicar a relação de candidatos aprovados, obedecida a ordem da classificação, em até 30 dias. O concurso público terá validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital que será publicado pelo veículo oficial de divulgação do município de Mozarlândia, jornal de grande circulação, bem como outros meios utilizados para ampliar a publicidade. A nomeação, forma originária de provimento de cargo público, far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de classe inicial de carreira, em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos, de livre nomeação e exoneração. A nomeação para o cargo de classe inicial de carreira dependerá de prévia habilitação em concurso público nas condições de seção 2 desta lei, obedecido a ordem de classificação e o prazo de sua validade, ainda disponibilidade de vagas. A nomeação para o cargo em comissão dependerá do atendimento aos requisitos exigidos pela legislação e da disponibilidade de vagas. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira mediante a progressão funcional serão estabelecidos em lei. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres, responsabilidades inerentes ao cargo público, com compromisso de bem servir formalizada com a assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo empossado. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato do provimento, prorrogável por igual período a requerimento do interessado e a juízo da administração. Em se tratando de servidor em licença maternidade ou para tratamento da própria saúde ou qualquer outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento, exceto no caso de licença para tratar o interesse particular. Somente haverá posse nos casos de provimento por nomeação. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente, além dos requisitos exigidos quando da inscrição ou concurso público, atestado de saúde física e também mental. Declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio e a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Questão de ordem. Eu peço a dispensa do projeto por ser muito extenso e o pessoal vê e às vezes vai gastar muito tempo. O próximo projeto também é muito grande. Está no site da Câmara, também da Prefeitura. E aí depois quem quiser ver o projeto a fundo e entrar a fundo no projeto pode estar vendo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Esse aqui é o projeto do plano de carreira, viu?
Joia, presidente. Sabemos que demora um pouco, mas a classe veio para ouvir, os funcionários públicos veio para ouvir o projeto. Agora, se quiser passar para outro projeto, eu passo também. O outro é o... Mas já fez a votação e foi aprovado por unanimidade, já pode passar para o próximo projeto. Esse aqui é só 11. Só 11 páginas, o resto é o anexo. Projeto de lei complementar número 8 de 2023 reformula o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos do município de Mozarlândia e dá outras providências. O prefeito municipal de Mozarlândia, estado de Goiás, no uso de competência, atribuições que lhe conferem as constituições da República e do estado de Goiás, bem assim como a Lei Orgânica Municipal, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores do município de Mozarlândia. Essa lei institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, da administração direta do município de Mozarlândia, estado de Goiás. O plano de cargos, carreiras e vencimentos que lhe refere o caput deste artigo abrange os servidores públicos do Poder Executivo do município de Mozarlândia investidos em cargos de provimento efetivo. Considera-se, para fins dessa lei, as seguintes definições: cargo efetivo e o posto de trabalho instituído de forma permanente, caracterizado por deveres e responsabilidades criados por lei, com denominação própria e remunerado pelos cofres públicos. Carreira é o conjunto de cargos de provimento efetivo na qual os servidores poderão ter uma trajetória evolutiva crescente mediante a progressão funcional e qualificação. Enquadramento é a posição na referência compatível com o tempo de serviço e no nível de formação educacional do servidor público efetivo. Referência é a posição no escalonamento horizontal, indicado por letras do alfabeto, com o valor respectivo vencimento, atendidos aos requisitos da carreira. O grupo ocupacional é o agrupamento de cargos e funções distintos que guardam a relação entre si pela natureza, complexibilidade e escolaridade. Grupo ocupacional do magistério e agrupamento de cargos de profissão da educação que guardam a relação entre si pela natureza, função, complexibilidade e escolaridade. O vencimento é a retribuição paga mensalmente por exercício do cargo, corresponde ao valor da classe e da referência do servidor, fixada conforme a tabela de vencimentos anexas presente nessa lei. Remuneração ou vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Integram o plano de cargo, carreira, vencimento, os anexos. Anexo 1, a correlação de cargos efetivos constituído da transformação dos cargos constantes da coluna intitulada de cargo anterior e a nova denominação ou criação constantes da coluna intitulada de cargo atual, agrupados de acordo com o nível de escolaridade. Quadro de atribuições, requisitos, cargas horárias e quantitativo de cargos que compõem o quadro permanente, constituído dos cargos constantes da coluna cargo atual, da correlação de cargos descrita no anexo 1, constantes dos grupos ocupacionais e compostos pelos respectivos quantitativos, carga horária, atribuições e requisitos para ingresso. Anexo 3, quadro de cargos extintos,
a vagar com fixação do quadro transitatório de cargos, constituído pelos cargos de provimento efetivo, serão extintos quando de sua vacância, sem prejuízo dos benefícios conferidos aos servidores que compõem o cargo do quadro permanente. Anexo 4. Quadro de atribuições, requisitos, carga horária e quantitativo dos cargos do quadro transitatório extintos a vagar, que é constituído conforme a relação constante no anexo 3 dessa lei, com atribuições, quantitativos e carga horária. Anexo 5. Quadro de cargos extintos. Os cargos de servidores efetivos criados por lei e que não constam da correlação de cargos no anexo 1, que serão extintos conforme a relação constante desse anexo. Anexo 6, tabela de vencimentos do quadro permanente, do quadro transitatório, com o valor do vencimento dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo do município de Mozarlândia. Anexo 7, tabela de vencimentos do quadro permanente do magistério, com valor específico do vencimento dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo do município de Mozarlândia, investidos nos cargos de profissional da educação. O ingresso nos cargos do quadro permanente do Poder Executivo do município de Mozarlândia dar-se na referência do respectivo cargo, por meio de concurso público, de provas e títulos, atendidos os requisitos constantes no anexo 2 desta lei e ainda aqueles estabelecidos em edital. Parágrafo único. A administração pública municipal poderá exigir, como etapa do concurso público, aprovação em curso específico de formação ou teste de capacidade física. Os servidores públicos do município de Mozarlândia, de que trata essa lei, serão subordinados ao regime jurídico estatutário, ainda que designados para exercer cargos de provimento em comissão. O desenvolvimento do servidor público municipal na respectiva carreira ocorrerá mediante a progressão horizontal e adicional de qualificação, condicionada ao exercício das atribuições do respectivo cargo, ao cumprimento do estágio probatório. O regulamento para avaliação do estágio probatório são os definidos no Estatuto do Servidor Público do município de Mozarlândia. A progressão horizontal e adicional de qualificação se processarão a pedido do servidor, com o processo devidamente instruído, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O servidor que exercer mais de um cargo na forma do inciso 6º do artigo 37 da Constituição da República de 1988 é assegurado o direito aos adicionais em ambos os cargos, não sendo permitida a contagem de tempo de serviço concorrente. O desenvolvimento na carreira do pessoal do magistério está previsto no capítulo 4 desta lei, devendo, portanto, a progressão horizontal e adicional de qualificação que se refere no caput deste artigo abranger somente os demais servidores efetivos. A progressão horizontal e a passagem do servidor de uma referência para outra na tabela de vencimento, considerando um universo de 11 referências no mesmo grupo ocupacional a que pertencer, com acréscimo de 4% ao vencimento, título adicional de progressão funcional dentro da classe que ocupe, observando as seguintes condições: ter cumprido o estágio probatório, ter completado no mínimo 3 anos de efetivo exercício no último padrão da classe de que for ocupante, de acordo com a tabela de vencimentos previstas no anexo 4 dessa lei.
ter obtido pelo menos 70% do total de pontos na média de suas 2 últimas avaliações de desempenho funcional nos termos de regulamento próprio, ter cumprido cursos de treinamentos, aperfeiçoamento promovidos ou contratados pela própria administração, em conformidade com o disposto no capítulo 8º deste plano de cargos reconhecimentos pelo Ministério da Educação, MEC, realizados a partir da aprovação dessa lei, de acordo com sua área de atuação, que somados atinjam 80 horas de cursos com a carga horária mínima de 6 horas cada e no mínimo 75% de aproveitamento. Não ter sofrido no período de apuração pena disciplinar de suspensão, o termo em que o servidor se encontrar afastado do efetivo exercício do cargo não poderá ser computado para o período de que trata do inciso 2 deste artigo, exceto nos casos considerados legalmente como efetivo exercício. O servidor que cumprir os requisitos estabelecidos nessa lei passará para o padrão de vencimento seguinte conforme o anexo 4, tabela de vencimento do quadro permanente e do quadro transitatório, nos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, reiniciando-se a contagem de tempo para efeito de nova apuração de merecimento. O servidor deverá solicitar a progressão horizontal por escrito, mediante a apresentação dos documentos necessários com, no mínimo, 60 dias de antecedências da concessão, que serão realizadas somente nos meses de janeiro e julho de cada ano. Fica instituído o adicional de qualificação de natureza permanente a ser concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que tenham concluído nível de escolaridade formal superior o exigido na investidura do seu cargo, observando as seguintes condições: ter cumprido o estágio probatório e estar no efetivo exercício do seu cargo, ter cumprido o interstício mínimo de 3 anos de efetivo exercício da última concessão, sendo a apuração no triênio feita em dias e total convertido em anos, considerando-se este sempre como 365 dias. Ter os certificados aprovados por Comissão de Desenvolvimento Funcional para concessão do adicional de qualificação. O adicional de qualificação será concedido no percentual previsto ao nível de escolaridade aplicado sobre o vencimento do servidor, observadas o cumprimento das condições previstas nessa lei, nos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme a seguir: 5% para nível de escolaridade de ensino fundamental completo, 10% para o nível de escolaridade de ensino médio completo, 15% para o nível de escolaridade de ensino superior completo, 20% para nível de escolaridade de especialização com carga horária igual ou superior a 360 horas, 25% para nível de escolaridade de mestrado, 30% para nível de escolaridade de doutorado. O servidor deverá solicitar o adicional de qualificação por escrito mediante a apresentação dos documentos necessários com no mínimo 60 dias de antecedência da concessão que serão realizadas somente nos meses de janeiro e julho de cada ano. Os certificados ou diplomas de curso exigidos dos servidores como pré-requisito para seu ingresso ao quadro de pessoal do município de Mozarlândia não lhes darão direito ao benefício estabelecido no caput deste artigo. Os certificados apresentados para a concessão do adicional de qualificação não poderão ser utilizados para fim de outras habilitações.
A carreira do servidor do magistério do município de Mozarlândia é formada pelos servidores ocupantes do cargo de profissional de educação, professores, e o desenvolvimento de servidor na respectiva carreira ocorrerá mediante a progressão horizontal e progressão vertical de que trata este capítulo, condicionada ao exercício das atribuições do cargo ao cumprimento do estágio probatório. O regulamento para avaliação de estágio probatório são os definidos no regime jurídico único de Mozarlândia. A progressão horizontal e progressão vertical se processarão a pedido do servidor com o processo devidamente instruído, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A carreira do magistério municipal é integrada à estrutura do cargo único de profissional de educação, professores, segundo o tempo de serviço desempenhado profissional e nível de formação. Ao servidor que exercer cumulativamente mais de um cargo na forma do inciso 7º do artigo 37 da Constituição da República, é assegurado o direito ao adicional em ambos os cargos, não sendo permitida a contagem de tempo de serviço concorrente. Progressão horizontal é a passagem do servidor de uma referência para outra na tabela de vencimentos do magistério correspondente ao anexo 4º desta lei, considerando um universo de 5 referências no mesmo grupo ocupacional a que pertence o servidor, com acréscimo de 4% ao vencimento a título adicional de progressão funcional dentro da classe que ocupe, observando as seguintes condições: ter cumprido o estágio probatório, ter completado pelo menos 5 anos de efetivo exercício no último padrão da classe de que for ocupante, de acordo com a tabela de vencimentos do magistério, correspondente ao anexo 4º desta lei, ter obtido pelo menos 70% do total de pontos na média de suas 2 últimas avaliações de desempenho funcional, nos termos de regulamento próprio, ter cumprido o curso de treinamento, aperfeiçoamento promovidos ou contratados pela própria administração pública municipal, em conformidade com o disposto no capítulo 7º deste plano de cargos reconhecidos pelo Ministério da Educação, MEC, realizados a partir da aprovação dessa lei, de acordo com sua área de atuação, que somados atingem 80 horas de curso com carga horária de no mínimo 20 horas cada, no mínimo 75% de aproveitamento, não ter sofrido período de apuração, pena disciplinar de suspensão prevista no regime jurídico único, o tempo que o servidor encontrar afastado do efetivo exercício do cargo não poderá ser computado para o período de que trata no inciso 2 desse artigo